A aula hoje é sobre unidade de conservação. Uma marcha de bilhões de anos de evolução culminou num planeta capaz de sustentar a vida em vários sistemas ecológicos. Estes ecossistemas foram e são a base do desenvolvimento, da contínua evolução das mais variadas espécies de organismos existentes. A existência do meio ambiente, ou a natureza, portanto, é a condição indissociável à vida, e como a própria vida, um direito fundamental de todo ser humano. No Brasil, este direito fundamental é garantido aos cidadãos pela Constituição Federal de 1988, no artigo 225, onde diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, povo brasileiro, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. As unidades de conservação, ou UC, elas são espaços territoriais onde está inclusos os recursos ambientais com características naturais de extrema importância, com a função de assegurar amostras significativas e ecologicamente viáveis dos diferentes organismos e suas populações, seus hábitats e ecossistemas no território nacional, além de assegurar a conservação das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Águas jurisdicionais brasileiras, elas representam um espaço com enorme importância estratégica de defesa, de exploração dos recursos naturais, de pesquisa científica, entre outras atividades, aqui nas águas brasileiras. Okay? As UCs asseguram que os recursos naturais eles poderão ser utilizados de forma racional e assim propiciar o desenvolvimento de atividades econômicas e sustentáveis às comunidades e do seu entorno. Estas áreas estão sujeitas às normas e regras específicas e são áreas legalmente criadas pelo governo federal, estadual ou municipal, após a realização de estudos técnicos das áreas florestais, quando necessário, a consulta à própria população ou à população nativa ali existente. As UCs se dividem em dois grupos: unidades de proteção integral, que o principal objetivo dessas unidades é a proteção da natureza, por isso as regras e normas são mais restritas. Nessa localidade é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve o consumo deliberado e a coleta ou dano aos recursos naturais. Exemplos são as atividades de uso indireto de recursos naturais direcionadas, por exemplo, aos visitantes, né, da população da localidade ou visitantes que venham de outras localidades, com recreação para estar em contato com a natureza e assim receber informações sobre a importância da conservação da unidade de conservação, além do turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, entre outras atividades que podem ocorrer dentro das UCs. As UCs elas estão divididas em outras categorias nessa categoria de proteção integral, que são estação ecológica, reserva biológica, parques, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Os UCs de uso sustentável são áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais e das áreas florestais e seu entorno. Nesse grupo, as atividades envolvem a coleta de uso dos recursos naturais, que são permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que não haja degradação dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos existentes. As categorias dentro do uso sustentável são área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, área de proteção ambiental da sigla APA e a RPPN, que é a Reserva Particular de Patrimônio Natural. As UCs de proteção integral, vamos falar então um pouquinho de cada uma delas. As estações ecológicas, elas têm o objetivo de preservar e pesquisa. O uso dela, ela pode estar então nessa questão de pesquisa científica, visitação pública com objetivos educacionais. As reservas biológicas, ela tem o objetivo de preservar a biota, né, os seres vivos ali, os organismos, e demais atributos naturais, sem interferência humana direta ou modificações ambientais.
Seu uso então é para pesquisas científicas, visitação pública com objetivos educacionais ambientais. Os parques nacionais, eles têm o objetivo então de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica, né, e trazendo então a sua beleza cênica existente neles. Então conservar essas áreas é extremamente importante. Ele tem como uso então pesquisas científicas, desenvolvimento de atividades de educação ambiental e interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Os monumentos naturais, eles têm então por objetivo preservar sítios naturais que são raros, singulares ou de grande beleza científica. O uso dessas unidades é a visitação pública, podendo haver até pesquisas científicas nessa área também. Refúgios da vida silvestre. O objetivo desses refúgios é proteger os ambientes naturais e assegurar a existência ou reprodução da flora e fauna. O uso dessas áreas é especificamente pesquisa científica e visitação pública. Já nas UCs de uso sustentável, vamos começar então falando sobre a área de proteção ambiental, ou a APA. É uma área extensa, pública ou privada, com atributos importantes à qualidade de vida das populações humanas locais. Seu objetivo é proteger a biodiversidade, disciplinar o processo de ocupação e assegurar que a sustentabilidade do uso dos recursos naturais seja mantida. O seu uso são estabelecidos normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma APA. Você tem aqui uma área de proteção ambiental, que são os recifes de corais, para você ter um exemplo, né? Essa aqui é uma área em Pernambuco, que é aberta para visitação. A área de relevante interesse ecológico são áreas de pequena extensão, pública ou privada, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias. O objetivo então é manter os ecossistemas naturais e regular o uso admissível nessas áreas. Seu uso, respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidos normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada. Você tem como exemplo então a Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo. Ela tem um decreto federal que proíbe o desembarque de pessoas nessa localidade, nessa ilha, sem que haja uma autorização prévia do órgão fiscalizador, do IBAMA, do CMBio. Pelo seguinte motivo: existe uma espécie endêmica de jararaca aí nessa localidade, conhecida como jararaca ilhoa, essa que vocês estão vendo na imagem e na rocha, né? É a Botrytis insularis, que tem como característica o hábito de ser arborícola, né? Por se alimentar especificamente de aves. Então toda a sua evolução dentro dessa localidade, por ser endêmica, ela tem uma adaptabilidade incrível em questão ao seu mimetismo, né, por ser arborícola e se alimentar de aves. Então a coloração dela é diferenciada das outras jararacas, e além disso ela tem um veneno extremamente potente, né, diferenciando das outras espécies de jararaca do continente. Então fica um link aí para vocês estarem assistindo sobre essa ilha aí, que é muito interessante, que é uma área de relevante interesse ecológico, hoje fiscalizada e protegida pelo CMBio, pelo IBAMA, e além da Marinha Brasileira aí também. Temos também a Floresta Nacional, que são áreas de posse de domínio público com cobertura vegetal de espécies predominantemente nativas. Seu objetivo é o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais para pesquisa científica, com ênfase com métodos para a exploração sustentável das florestas nativas. O seu uso então fica restrito à visitação, pesquisa científica e manutenção das populações tradicionais do seu entorno. Um exemplo de floresta nacional é a nossa floresta amazônica, né? E a toda a sua dimensão aí. Então essa da foto é uma área chamada Floresta Nacional do Saracá de Taquaré, né? Essa é uma unidade de manejo florestal. Temos também a Reserva Extrativista, que tem por objetivo proteger os meios de vida e a cultura das populações extrativistas tradicionais e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais nessas áreas. O seu uso é de extrativismo vegetal, agricultura e subsistência de criação de animais de pequeno porte. Também aberta à visitação. Então esse é um exemplo de reserva extrativista, né?
Por exemplo, na Amazônia nós temos muitas áreas desse tipo, que são áreas produtoras de castanha do Pará, por exemplo. Nessa divisa Amazonas e Pará, você tem muita dessa floresta de reserva extrativista, onde a comunidade faz uso dos recursos de forma sustentável, também acompanhada pelo ICMBio e pelo IBAMA. Nós temos também a reserva de fauna, que são áreas naturais de posse de domínio público com populações de animais adequadas para o estudo sobre o manejo e a economia sustentável. O seu objetivo é preservar as populações de animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticos e residentes ali na área ou migratórias, né? O seu uso comum é de pesquisa científica. Temos também a reserva de desenvolvimento sustentável, que são áreas de domínio público também, que abriga populações tradicionais cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais. O seu objetivo é preservar a natureza e assegurar as condições necessárias para a produção e melhoria dos modos de qualidade de vida das populações tradicionais e também aquelas que estão no entorno dessa reserva. O seu uso é a exploração sustentável de componentes do ecossistema, visitação e pesquisas científicas podem também ser realizadas nelas com autorização. Está aí um exemplo então da reserva de desenvolvimento sustentável, onde a comunidade local ou no seu entorno ali faz uso da terra para plantios, tendo essa atividade sustentável na área. Nós temos as reservas particulares de patrimônio natural, chamadas de RPPN. Apresenta então uma área privada. O objetivo é conservar a diversidade biológica dessas áreas. O seu uso, pesquisa científica, atividades de educação ambiental e também o ecoturismo. Esse é um exemplo então da reserva particular de patrimônio natural, essa RPPN, onde você tem atividades de cunho científico. Você tem ali casas de apoio, onde o pesquisador pode se alojar, pode manter o seu material de pesquisa, ali tudo sendo fiscalizado também e autorizado pelos órgãos governamentais de fiscalização dessas áreas. Bom, a gente fica por aqui em mais essa aula que nós tivemos hoje e a gente se vê na próxima, se Deus quiser, quem sabe na sala de aula. Até lá, um grande abraço!